Bom dia, águias! Tudo bem com vocês? Meu nome é Priscila Ramos e eu vim trazer uma palavra de Deus para a sua vida nesta quarta-feira. Palavra essa que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 16 em diante. Mas antes, deixa seu like, compartilha, se inscreva no canal, faça parte dessa corrente do bem, para que aqueles que precisam ouvir a palavra seja alimentado, seja fortalecido diante daquele que transforma, que renova, que modifica. A palavra que eu quero trazer para vocês hoje se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 16 em diante, que diz: Jesus, porém, lhe disse: não é mister que vão, dai-lhe vós de comer. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou 5 pães e 2 peixes, e ergueu os seus olhos aos céus. Os abençoou, e partindo os pães, deu aos seus discípulos, e os discípulos a multiplicação. Essa palavra nos traz diversas lições. E eu quero trazer aqui algumas delas para as nossas vidas, para que nós apliquemos ela diante das nossas dificuldades. Aqui vemos um cenário de extrema escassez, um cenário de pobreza, um cenário de enfermidade, um cenário de pouca esperança ou até mesmo nenhuma esperança de solução para o problema daqueles que estavam atrás de Jesus em busca do seu milagre. Mas uma palavra no verso de número 16 me chamou a atenção. Jesus diz: dai-lhes de comer. É o Senhor dizendo que ele não colocou o seu problema diante da multidão, mas sim, ele já tinha certeza que Deus já tinha providenciado o alimento para aquela multidão. Quando ele diz: dai-lhes de comer, existiam apenas 5 pães e 2 peixes, e ali foi feita a multiplicação. Jesus nos traz uma lição imensurável, indispensável na nossa vida, que nós precisamos confiar naquele que é o único que é capaz de nos trazer a provisão necessária para o momento. E isso me faz ficar extremamente alegre, porque eu sei que tudo aquilo que nós passamos como necessidade aos nossos olhos, nós podemos confiar e ter a esperança que Deus já entrou com a providência. Ele não diz: irei providenciar. Ele diz: dai-lhes, porque ali a confiança, a certeza que Jesus tinha naquele que iria prover aquele alimento já estava gerando o milagre. Quem nunca se viu diante de uma extrema necessidade? Talvez hoje eu esteja falando para pessoas que estão vivendo problemas que aos olhos delas não têm solução. Existem pessoas que eu posso estar falando que não estão vendo uma possibilidade para passar diante desta fase, dessa situação, deste deserto que está vivendo. Através de uma enfermidade, através de um problema em família, através de uma situação que esteja acontecendo na vida dos seus filhos, na vida do seu esposo, da sua esposa. E aqui eu quero trazer uma chave para você levar para a sua vida. Não é sobre o problema que você está vivendo. Não é sobre o cenário desfavorável que você está enfrentando. Não é sobre as lutas, as guerras que você está guerreando. Não é sobre as adversidades que estão aparecendo diante da sua porta. Mas sobre como você está direcionando o seu olhar diante dessas situações. Para onde você está focando, para onde você está gastando as suas energias para que este cenário seja transformado, renovado. A palavra de Deus nos diz, diante a multidão, ele olhou para o céu e agradeceu a providência, porque era de cima para baixo. Era o pai que iria fornecer aquele alimento ao filho para que o filho pudesse passar à multidão. Para onde você tem olhado quando você se encontra em cenas, em cenários, em situações que aos seus olhos não tem mais perspectiva de mudança? E o segredo se encontra aí. Tire os seus olhos da sua necessidade. Tire os seus olhos desse problema que suga as suas energias. Foque os seus olhos naquele que irá trazer a provisão, que irá te dar a solução do problema. Tire os seus olhos da terra e foque os seus olhos no céu.
Tire os seus olhos da pergunta e foque nas respostas. É Deus que está te dizendo. Quando você olha para cima e confia que Ele já está entrando com a provisão, o seu milagre é gerado. Não saia de casa para trabalhar, para estudar, para passear, para sair com seus filhos, seus amigos, para onde for. Não leve, não carregue os seus problemas. Não coloque os seus problemas à frente dos seus passos. Porque se você tem a certeza que é Deus que direciona a sua vida, você não pode colocar os problemas na frente dele. Porque é Deus que guia os seus passos. É Deus que vai à frente e direitando as tuas veredas. É Deus que te promete isso na palavra. E a palavra nos diz, no versículo de número 19, que erguendo os seus olhos aos céus, Jesus agradeceu. Oh glória! Sabe o que Deus está te dizendo nesta palavra? Que quando você foca o seu problema para o céu, para quem irá solucionar, Ele te entrega o seu milagre. Porque por mais que você não esteja vendo no cenário desfavorável, o seu milagre está sendo gerado quando você coloca nas mãos dele a certeza de que é Ele que está fazendo. Qual está sendo a sua ação diante do seu cenário desfavorável? Jesus aqui olhou para o céu, agradeceu, levantou, entregou os pães e os peixes à mão do discípulo e multiplicou. Ele teve a ação de levantar, olhar para o céu, agradecer e fazer a multiplicação daquele pão diante da multidão. Ele levantou, ele se posicionou diante daquele cenário de escassez. Ele se posicionou diante daquele desafio. E é Deus te dizendo qual está sendo a sua posição, a sua ação, a sua movimentação diante deste problema que você tem entregue a Ele. Você tem compartilhado nas suas redes sociais? Você tem falado para pessoas que não vão te ajudar em nada? Você tem lamentado? Você tem chorado? Você tem perdido a sua fé diante daquele que te prometeu que irá cumprir? Você tem duvidado? Você tem ficado desorientado diante deste cenário? É Deus que está te perguntando hoje, para que tudo isso que você tem entregue a Ele seja gerado no mundo espiritual. A fé precisa partir de dentro de você primeiro. É você que precisa acreditar que Deus está entrando com providência. É você que precisa acreditar que diante do cenário desfavorável, o Senhor é aquele que não precisa de cenários favoráveis para gerar o seu milagre. É você que precisa ter a certeza dentro de você. É você que precisa ser a referência daqueles que olharem para você não possam entender como que diante da sua dificuldade você ainda se encontra de pé. É Deus te dizendo, você precisa olhar para o céu. Porque quando a sua referência é de cima para baixo, nada que venha na sua frente te atingirá. Porque aquele que cobre a sua cabeça está em cima de você, com as mãos estendidas, te levando, te erguendo, te sustentando nesta prova. Nós precisamos nos posicionar diante do problema. Nós precisamos mostrar ao inimigo que sobre a nossa vida existe um rei, existe um Deus Altíssimo que cuida dos teus filhos, que nós não somos abandonados, que somos guardados pela presença e pelo amor de Cristo Jesus sobre a nossa vida. Que o Espírito Santo nos guia, que o Espírito Santo nos direciona, que Ele nos acalma, que Ele nos consola, porque através dessa certeza é que Deus gera o nosso milagre. Pega essa, irmãos. Você muda toda a situação diante da resposta que você dá perante aquela situação. Resposta essa que você irá erguer a sua cabeça, irá se posicionar como guerreiro, irá se colocar diante desta guerra, sabendo que quem vai à sua frente é aquele que já te prometeu. Em Isaías 41, versículo de número 10, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Erga a sua cabeça, tenha o céu como a sua referência. Foque os seus olhos naquele que irá resolver, que irá trazer a solução para este cenário de escassez, mas que você já descansou naquele que diz, dai-lhes de comer, porque ele tem a certeza que quando você confia, ele entra com a providência.
Em nome de Jesus, fica com Deus, águias. Se você gostou dessa palavra, deixa seu like, compartilha, se inscreva no canal. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus guarde a sua vida e que você entenda que tirando os seus olhos do problema, você direciona os seus olhos para aquele que irá resolucionar o seu problema. Fica com Deus, águias.